Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E como vocês já estão se acostumando, eu venho com mais um quadro Quem são eles? Neste quadro, a gente destaca os adversários dos clubes goianos. E a equipe que estará aqui sob a nossa análise a partir de agora, com informações, é o Fluminense. O Fluminense que enfrenta o Atlético nesta quinta-feira no Estádio Olímpico, no confronto de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Lembrando que no Rio de Janeiro, na semana passada, a equipe carioca venceu por 1-0. E agora o Atlético precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para falar do Fluminense, eu tenho o prazer em receber a Carla Matera, ela que trabalha na Band Rio, né, que é a TV Bandeirantes lá no Rio de Janeiro, no programa Donos da Bola. Muito gentilmente atendeu o meu convite. Olá, Carla, obrigado por atender o meu convite para trazer aqui as informações do Tricolor Carioca. Prazer é meu, Zé Eliezer, ter sido convidada por você para falar do Fluminense e estou aqui sempre à disposição para a gente conversar sobre todos os assuntos. Ótimo. A Carla que cobre o Fluminense desde o ano de 2000. Hoje a gente vê muitas mulheres aí na TV, muitas mulheres no rádio, isso sem dúvida é uma conquista, mas quando a Carla entrou, com certeza não era assim, era muito mais difícil. Carla, eu tenho visto, primeiro a gente fazer aqui uma abordagem sobre esse Fluminense pós-pandemia, né? Porque o Fluminense, primeiro, vamos recordar aqui ao torcedor, o Fluminense monta um time com vários jogadores experientes, né, para essa temporada. Paulo Henrique Ganso chegou no ano passado, o Nenê chegou no ano passado, mas o Fluminense traz o Fred, traz o Hudson, traz o Egídio, mas o Odair Helman acabou dando uma revitalizada nessa equipe, né? Parte desses jogadores não vem jogando, alguns garotos ganharam espaço. Como é que a torcida, a imprensa carioca recebeu, vamos dizer assim, essa revitalização da equipe do Fluminense? Olha, eu acho que foi de uma forma até positiva, porque o próprio presidente Mário Bittencourt, ele fala que o ideal da faixa etária de um time, né, de um elenco, deve ser entre 26 e 27 anos. Então, tu tem, assim, no Fluminense, você tem, por exemplo, o Nenê, que tem 39 anos, e tem o Miguelzinho, que estava com 16 quando começou no profissional. Então, eles começaram a mesclar exatamente a experiência e a vontade, a garra, a determinação. Então, isso foi visto com bons olhos, até porque no começo estava dando muito certo. O próprio Evanilson, que agora está fazendo muita falta, ele tem 20 anos. Exatamente. Então, se o Fluminense deu uma renovada, o Fluminense que historicamente sempre revela muitos jogadores, né, os chamados garotos de Xerém. O Fluminense sempre aparece com um, com o outro, quase sempre vende alguns para a Europa, né? Então, assim, o Fluminense é um time que tem esse histórico de revelar bons jogadores. Pra lá. Isso, você teve o Gerson, né? Me lembro, Gerson, Roger, para citar alguns, o Thiago Silva, né? Então, assim, o Marcelo, o Fluminense é uma fábrica de jogadores. E esse ano mesmo, Zé Eliezer, teve o Gilberto, que foi lateral direito, né? Do Jesus. Depois teve o Evanilson, que faz uma grande falta, que foi para o Porto. E agora o Marcos Paulo, atacante, que está praticamente negociado para o Olympique de Marseille. Para você ter uma ideia, né, dessa capacidade que o Fluminense tem de revelar e de colocar jogadores no mercado. O Fluminense, pelo menos aqui de longe, Carla, eu acompanho diversos jogos do Campeonato Brasileiro, né, afinal é a minha profissão, eu vejo o Fluminense oscilando ainda. Eu vejo o Fluminense de jogos muito bons, vou citar alguns aqui que eu acompanhei. Gostei muito do Fluminense contra o Corinthians. Achei que o Fluminense conseguiu controlar o Corinthians praticamente o jogo todo. Achei que o Fluminense já não foi tão bem assim, por exemplo, contra o São Paulo. Achei uma partida fraca do Fluminense, mesmo tendo saindo na frente do placar, mas não foi bem.
naquele jogo diante do São Paulo. No primeiro jogo contra o Atlético, o Fluminense me pareceu até melhor do que nesse segundo jogo. Achei esse segundo jogo muito amarrado por parte das duas equipes. Mas o Fluminense, o Odair Hellmann, o que ele alega para essa oscilação da equipe de um jogo para outro, muitas vezes de um jogo muito próximo para outro? Geliezer, olha só, eu não tenho procuração do Odair Hellmann, mas para você ter ideia, antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele teve que mudar 14 vezes a escalação, até chegar num ponto que o Fluminense deu uma engatada e começou a vencer. Aí veio a pandemia. O Nenê virou o grande astro do Fluminense, né? Ele tem 17 gols na temporada. Com 39 anos, vamos combinar que é bastante coisa, né? Talvez o Nenê viva o melhor momento dele desde que ele voltou ao Brasil, né? Ele já fez 27 gols numa temporada, quando ele estava na Europa, se não me engano. Mas, agora, com muito menos jogos, ele já tem 17, então é bem possível que ele quebre essa marca, né? Que ele alcance muito mais do que essa marca. E aí, de repente, o Fluminense voltou com todo aquele glamour do Fred, que chegou aqui. E, infelizmente, não estou falando pessoalmente, tá? Eu acho que foi uma baita de uma contratação, acho que o Fred é um ídolo do Fluminense, que estava carente, mas não conseguiu ainda engatar algumas partidas, né, sucessivas. Então, o Fluminense, quando voltou da pandemia, logo em seguida saiu o Gilberto, que estava muito bem na lateral, saiu o Evanilson, que estava funcionando muito bem como atacante ali, o número 9, né, como um 9, e mesmo com muito pouca experiência, ele tinha sensibilidade, ele tinha velocidade, ele tinha gana de ir ao gol. E o Nenê ali, né, só buscando as bolas e entendendo o jogo, né, o cérebro. Eu diria que não só os gols do Fluminense, mas o cérebro do Fluminense tem sido o Nenê. E agora, de repente, está nessa oscilação, porque sem o Evanilson e com o Fred oscilando desse jeito, ele chegou no meio do ano. Foram 9 partidas com um gol só. E no meio dessas partidas aí, né, dessas vezes que o Fred desfalcou o Fluminense, várias tentativas foram feitas e estão sendo feitas pelo Odair. Ele já testou vários jogadores nessa posição, né? O Marcos Paulo já jogou nessa posição. Deve sair, o Marcos Paulo deve sair em breve, também não vem vivendo uma boa fase. Luiz Henrique também já jogou nessa posição, né? O garoto, inclusive no jogo contra o Atlético, no confronto de ida, foi ele o titular. Isso tem sido o melhor. Nessa posição, contando com o Nenê na criação e ali para receber também algumas bolas, eu acho que o Luiz Henrique tem ido muito bem e até renovou por mais 4 ou 5 anos com o Fluminense. Carla, como que o Fluminense avaliou o jogo da ida? Este 1-0 contra o Atlético foi observado aí pelo próprio Fluminense como um resultado muito positivo? Poderia ter sido melhor? Como que o Fluminense encarou este placar? Com um pouco de falta de atenção. Sem menosprezar, obviamente, né, o jogo, não como um resultado injusto, mas que o Fluminense precisa ficar mais ligado o tempo todo, né? Mas eu acho que para ficar ligado o tempo todo, ele precisa ter recursos, ele precisa ter ali jogadores, peças que repitam as situações. E na pegada forte que está o Fluminense, né, de 3 em 3, 4 em 4 dias, jogando, não só o Fluminense, como quase todos os times, fica muito difícil você mudar de um jogo para outro e treinar e experimentar
alguma outra coisa nova, né? Exatamente. O tempo de treinamento é muito pequeno, né? O Atlético tem reclamado exatamente dessa mesma situação aqui, né? Pois desde que retornou da pandemia, o Atlético atuou praticamente todas as semanas, 2 vezes na semana. O Atlético só não O jogou na Fluminense primeira, também. o Atlético só não jogou na primeira rodada porque o Corinthians estava decidindo o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, então aquele jogo acabou sendo adiado e até hoje ainda não aconteceu. Visando esse jogo de amanhã, aqui em Goiânia, Carla, o Fluminense tem desfalques, tem retornos, como é que deve ser a formatação da equipe do Odair? Olha, não quero decepcionar você, né? Já que você fez toda essa introdução dizendo que eu conheço tanto do Fluminense, que eu estou cobrindo o Fluminense há tantos anos, mas é difícil eu cravar aí uma escalação, até porque, como eu já falei, foram mais de 15 escalações diferentes, né? Agora, o que eu posso te dizer é que o Fred não viajou. O Fred não está escalado, não está relacionado para essa partida. Ele foi testado positivo para a Covid há um pouco mais de 10 dias, há cerca de 12 dias, a esposa dele já tinha tido. Ele não tinha testado positivo, depois ele testou positivo, foi assintomático, mas ficou mais de 10 dias sem treinar. Então, a gente sabe que um jogador como o Fred, né? Ou outro qualquer, mas como o Fred, principalmente, 10 dias sem treinar, de repente, segunda, terça e hoje, treinou com bola? Treinou. Se reapresentou na segunda-feira? Se reapresentou, mas não viajou com o grupo. Ou seja, a expectativa grande que existia em torno da volta do Fred, em torno da tentativa dele de encarar uma sucessão de jogos, uma frequência melhor, isso aí, por enquanto, não vai acontecer. Ele nem viajou para ir. O Digão está se recuperando de um problema na coxa esquerda. Todo mundo sabe que a gente está sem poder assistir aos treinos, né? Então, a gente vai pegando uma notícia aqui, uma nota ali, uma observação ali, enfim. Mas, e antes mesmo já estava complicado, né, Gervásio, da gente acompanhar os treinos, né? Normalmente é aquela coisa assim, o finalzinho, a raspa do tacho, a gente pode estar lá. Mas eu não acredito que o Digão comece jogando. O Lucas Claro renovou com o Fluminense, acredito que esse jogador vá aparecer aí. Na lateral esquerda, o Egídio, você tem visto, né? O quanto ele tem sido criticado. Sim, o Egídio, eu tenho visto o quanto a torcida do Fluminense não está satisfeita, vamos dizer assim, com o futebol dele. Não só a torcida, mas eu acho que muita gente ainda está pensando assim que ele tem muito a desejar, né? Até pela experiência que ele tem. Enfim, ele não tem. Mas existe o risco dele ser sacado? Existe o risco dele ser sacado? Não acredito, porque o substituto dele seria o Danilo Barcelos, né, que foi recém-contratado pelo Fluminense. Ele estava no Botafogo. Aí o Fluminense, olha, escancararam o Fluminense, escracharam o Fluminense. Para que vai contratar o Danilo Barcelos e tal? Aí o Odair explicou que é um jogador que tem uma saída boa, que é um jogador que tem muita raça e tal. Ele jogou, até foi bem, mas no finalzinho foi expulso. Só que ele não tem condição de jogar pela Copa do Brasil, porque ele já atuou pelo Botafogo. E no regulamento da Copa do Brasil, o jogador não pode atuar na mesma competição por 2 times diferentes. Exatamente. Então, devemos ir ou de Egídio ou de Ourinho, né? Eu aposto mais até no Egídio. Fala pra gente, lógico que não é fácil, cara, mas dê pra gente o provável Fluminense para esse jogo de amanhã. Bom, Muriel, Calegari na direita, o Calegari está indo muito bem, é um guri da base, é um jogador formado em Xerém. Dupla de zaga, eu diria Matheus Ferraz e Lucas Claro, ou Nino e Lucas Claro.
Pela esquerda eu aposto no Egídio. Tem aí o Hudson, que voltou também de contusão. A gente tem além do Hudson, tem o Dodge, né? O Dodge, o Ganso, que foi muito bem no último jogo. Aliás, vamos combinar que no último jogo ele foi muito bem. Mas até agora ele não vinha acompanhando, né? Mas você acha que ele pode ser titular aqui? Acho que pode. Até pela declaração que o Nenê deu durante a semana, dizendo que não entende por que as pessoas dizem Nenê ou Ganso. Ele disse que os dois podem oscilar, podem variar ali as funções. Ele disse que se sente muito bem com o Ganso. E eu aposto também no ataque ali, no Miguelzinho não, desculpa, no Luiz Henrique, com a possibilidade, depois de troca do Miguelzinho, que é veloz, é rápido, é pequenininho, é novo, enfim. Então, eu acho que não é um Fluminense tão diferente do que o Atlético Goianiense já chegou a conhecer. Exatamente, né? Esse time que você cita, o Nino foi o zagueiro no confronto da ida, meu campo ali era o Nenê, né? Aí lá na frente jogaram por um lado o Marcos Paulo, o Luiz Henrique mais centralizado, e pela direita foi o Wellington Silva. O Wellington Silva deve entrar também. Agora, a situação do Marcos Paulo, eu não sei se interessa, mas ele está praticamente negociado ao Olympique de Marselha, né? Talvez não jogue por isso. Eu acredito que não. Eu acredito que não. O Fluminense, eu fiz contato com várias pessoas do Fluminense, diretoria, assessoria de imprensa, ninguém confirma, mas lá da França, a informação que a gente tem é que só falta um detalhe, é a forma como vai ser feito o pagamento. Se vai ser cash ou se eles vão dividir, em quantas vezes eles vão dividir, enfim. Mas 10 milhões de euros foi o que foi oferecido pelo Marcos Paulo. Entendi. Carla, muito obrigado por trazer essas informações do Fluminense para a gente aqui de Goiás, né? Amanhã o Tricolor estará aqui em Goiânia enfrentando o Atlético Goianiense. Te agradeço pela participação e pela atenção com a gente aqui. Eu que te agradeço, Eliezer, e estou sempre aqui à disposição. Que seja um jogo muito bom e muito leal e que vença o melhor. Eu falei com a Carla Matera, ela que é setorista do Fluminense para a Bandeirantes do Rio de Janeiro, né, a TV Band do Rio de Janeiro. O Atlético enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira. Lembrando a você, eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, jogo um confronto importante, né, da Copa do Brasil, vale vaga nas oitavas de final. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se você gosta do trabalho, gosta dos vídeos, então compartilhe, comente e ajude a gente a fortalecer este espaço do futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo jogo e até a próxima.